A gente vai falar sobre jeitinho, né? Jeitinho é algo que faz parte da cultura, né? Da cultura brasileira de uma forma geral, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? As implicações que tem na nossa vida. Vamos falar, obviamente, que um bocado sobre as implicações na vida profissional, mas sem dúvida nenhuma, o jeitinho também tem as suas consequências na vida pessoal da gente, né? E eu quero começar até contando um caso aqui para vocês que aconteceu alguns anos atrás. Inclusive, isso faz parte de, né, eu sempre comento esse caso aqui num treinamento com um gerente, né? Ah, acredito aqui que, se não todos, boa parte de vocês, quando começaram a trabalhar nas suas respectivas lojas, receberam um treinamento inicial, né? E, obviamente, que quem tem que dar esse treinamento inicial é o gerente da loja, né? Preferencialmente é o gerente da loja. Por quê? Porque ele é o responsável por todos aqueles que ali estão, né? Sejam vendedores, caixas, estoquistas, pessoas do staff, enfim, a responsabilidade do treinamento, do desenvolvimento e do resultado de vocês é do gerente da loja. Então, era uma vez uma loja que tinha um vendedor novo, e esse vendedor novo, a princípio, deveria ter passado por um treinamento, e esse vendedor, numa quinta-feira, praticamente aí antevéspera do Dia dos Pais, ele teria o seu primeiro dia de trabalho, o seu primeiro dia de vendas, né? E, e aí você imagina o quê, né? Que o gerente fez todo o treinamento com ele, todo o processo de treinamento com ele, que estava estabelecido, né, dentro da sua empresa, e que, obviamente, no primeiro dia de venda dessa pessoa, na estreia dessa pessoa, o gerente deveria estar presente ou não, Sara? O que você acha? Sim, com certeza. Diz- Inclusive, Augusto, o gerente tem que estar presente até perto dos vendedores mais experientes, né? Sim, sim, claro que sim. Tem que estar perto de todos, né? Mas você imagina, você tem um vendedor que ele está começando, que é o primeiro dia dele, que a princípio esse gerente ele fez ali 4 dias de treinamento do vendedor, né? De 0 a 10, o quanto que esse gerente deveria estar presente ali no dia da estreia desse vendedor? O que que você acha, Léo? De 0 a 10, quanto que esse gerente deveria estar presente ali? De 0 a 10, bom 11. dia, Augusto. Ah, tem 11, outro né? Léo. Não, Entendeu, beleza. Léo? Dois Entendeu, falaram Léo? ao Tamo mesmo junto. tempo, tá ótimo. É isso aí. Gente, 11. não existe a menor dúvida de que o gerente deveria estar presente no dia de estreia do vendedor, né? Beleza. Era uma quinta-feira e eu estava, né, como eu já fiz tantas e tantas milhares de vezes, eu estava visitando lojas que eu dou treinamento, né? E aí entrei nessa loja, vi que tinha uma pessoa ali que eu não conhecia, e aí, né, entrei, cumprimentei todo mundo, etc. E estava presente na loja o subgerente. Até então eu não tinha visto o gerente da loja. E aí, pô, bom dia, tudo bem? Não sei o quê, papapá. Aí o subgerente falou: Ó, esse aí que é o Augusto, o cara que escreveu a apostila. Ele, pô, prazer, não sei o que e tal. Eu, pô, legal, cara. E aí, leu a apostila? Dei uma lida. Essa frase, ela é quase que mortal. Leu a apostila? Dei uma lida. Quando alguém fala que deu uma lida, o quanto que ele aprendeu da apostila, Laiane? O que que você acha? Quando o cara falou que deu uma lida de 0 a 10, o quanto que ele aprendeu da apostila? Sei lá, três? Ou Olha, quase nada. três, Três, assim, se três prestou com muito atenção. otimismo. Com muito É, é. otimismo é três, né? Porque eu já falei, olha, gente, eu espero que um dia eu veja isso de vocês, de entrar um supervisor de vocês na loja de vocês, né? E você chegar e pegar a apostila, entregar na mão dele e falar assim: olha, pode me perguntar o que você quiser, que eu sei te responder.
E tomara que um dia vocês treinem, né, como gerentes futuramente que serão, que vocês treinem um vendedor a ponto dele fazer isso com vocês. Dele chegar e falar: minha gerente, Laiane, aqui, ó, toma minha apostila, pode perguntar o que você quiser que eu vou te responder. Até porque a apostila tem 39 páginas na última atualização, se não me falha a memória, não é um livro de 200 páginas, é uma apostila grande, né? Formato A4, com 39 páginas. Então, assim, quando você vai na loja e alguém diz que leu a apostila, né? Você pergunta se a pessoa leu a apostila, ela falou, dei uma lida, começou o jeitinho, né? O jeitinho é uma forma de você não entregar o certo. O jeitinho é uma forma que parece que a pessoa está fazendo certo, mas ela não está fazendo certo. Mas beleza, né? Obviamente que se esse vendedor ele disse que deu uma lida na apostila, ele não foi bem orientado pelo gerente dele. Entendam, tá? Importante. Sempre que um vendedor não leu a apostila, não conhece o conteúdo de algo que é imprescindível para ele poder trabalhar bem, para ele poder entregar os melhores resultados, ele não foi devidamente orientado pelo gerente dele. E o gerente tem que orientar até o cara entregar o certo. Repito, um gerente ele tem que orientar até o cara entregar o certo, até ele poder, né, dar 100% naquilo ali. Mas beleza. E aí conversei, né? O rapaz estava todo animado, né? Primeiro dia de vendas dele e tal. E aí eu fiz, né? Já fui supervisor de lojas e eu aprendi que não adianta você pregar para alguém como supervisor. Você tem que fazer perguntas, né? Porque primeiro tem que um supervisor ele tem que se certificar ou supervisionar que aquilo que está estabelecido está sendo cumprido. Então você muito mais pergunta do que fala. O falar é muito depois, né? E aí eu comecei a fazer perguntas com o rapaz, para o rapaz sobre o que eu sei que está no treinamento, né? Afinal de contas, quem estabeleceu, quem criou o roteiro de treinamento fui eu, né? Então eu sei que está ali dentro, né? E aí eu comecei a fazer perguntas. E, gente, o rapaz não sabia responder praticamente nada da forma correta, tá? E o correto é o correto, não é mais ou menos, tá? Ah, é mais ou menos assim. Eu não estou perguntando a pergunta, não estou fazendo a pergunta mais ou menos, eu quero saber o certo. Quando a gente pergunta alguma coisa, eu quero a resposta certa, né? Ô, Léo, daqui a provavelmente aí mais 1 ou 2 dias você recebe teu salário, né? Você quer receber mais ou menos o teu salário ou você quer receber o teu salário por inteiro? Por inteiro, Mas. né? Hã? Que vem até mais, né? Não é verdade? Sim. Porra, então essa história de entregar mais ou menos, por quê? Se a gente quer receber, né, integralmente. Por que que eu quero receber integralmente e eu me coloco à disposição de entregar pela metade ou entregar mais ou menos, né? Bom, enfim, e aí o rapaz não sabia responder as perguntas da forma correta. Eu fui falando com ele de um jeito sutil para que ele não ficasse constrangido, mas obviamente que ele percebeu alguma coisa. Mas eu falei para ele, falei, cara, fica tranquilo, eu vou ficar um tempo aqui contigo e vou acompanhar até alguns atendimentos seus, vou te fazer algumas orientações e tal. Hoje tu vai ter um super professor particular, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Para realmente que ele, né, que ele pudesse trabalhar não achando que ele ia fazer o errado, porque provavelmente ele já percebeu que alguma coisa estava fora de ordem, né? Mas beleza. Aí eu fui no subgerente, né? Porque eu perguntei, cadê o gerente? E numa quinta-feira, antevéspera do Dia dos Pais, numa loja aonde o fluxo de pessoas nessa quinta-feira seria maior do que 85, 90% do mês, né? Então você tem um dia ali aonde você vai ter um fluxo que é maior
do que 85%, 90% de todos os outros dias do mês. Aonde que o gerente deveria estar? Dentro da loja, né? No dia de estreia do vendedor, do novo vendedor dele. Essa loja trabalhava com 5 vendedores. Aquele vendedor ali representava, no caso, 20% da força que ele tinha para ele entregar a cota dele do mês. Quando eu tenho uma equipe de 5, né? 100% dividido por 5 dá 20%. Então, aquele vendedor novo ali seria 20% da força de trabalho que ele tem para ele, gerente, entregar o resultado dele. Se você tem 3 vendedores, você tem 33% para cada um. Ou seja, gente, o que aquele vendedor não fizesse de correto ou não fosse bem orientado, ia fazer muita falta para esse gerente na entrega que ele tinha que fazer no final do mês, do resultado dele, do bom trabalho dele e assim por diante. E o gerente estava de folga, entendeu? Então, mais uma vez, o jeitinho, né, que é não fazer o correto no dia onde aquela loja tem um fluxo muito além do normal, e no dia de uma estreia de um novo vendedor, que representava 20% da força de venda da loja, o gerente escolheu, negligenciou e tirou folga, entendeu? E pior, porque pode ficar pior. Chego para o subgerente, já vendo que esse vendedor não foi instruído corretamente, eu pergunto para o gerente: cadê o roteiro de treinamento desse vendedor? Por quê? Quem já participou do treinamento gerencial, né, muitos dos gerentes que vocês já participaram, existe um roteiro de treinamento. Então, sempre quando você tem um vendedor novo dentro da loja, você tem que o quê? Aplicar aquele roteiro de treinamento. Vocês, quando estiverem se preparando para serem gerentes de verdade, antes de serem gerentes, façam um treinamento gerencial, para você, inclusive, já poder praticar com excelência aquilo que no futuro vai ser responsabilidade 100% sua, certo? Hoje, um vendedor responsável ou um subgerente, dependendo da escolha do gerente, ele pode ter algumas missões delegadas pelo gerente. Então, o gerente ele pode te delegar algumas missões do treinamento, mas a responsabilidade é do gerente. Hoje, vocês não são totalmente responsáveis pelo treinamento de um vendedor novo, mas no futuro serão. Então, precisam estar devidamente instruídos e bem instruídos. Porque senão o que acontece? Vamos lá. Subgerente, me dá o roteiro de treinamento desse vendedor. E espera aí que eu vou procurar. E aí o cara começa a dar, né, aquele olha daqui, olha dali. Só do jeito que ele estava procurando, eu tinha certeza que não tinha roteiro nenhum, né? Porque normalmente a gente sabe onde guarda as coisas dentro da loja, né? Eu acredito que a Sara saiba onde as coisas estão guardadas dentro da loja dela. Acredito que a Regina também, que a Evelyn também, né? Que o Vitor também, que o David também, e assim por diante. E aí chegou uma hora que eu falei assim: o fulano de tal, você sabe que esse roteiro não está aí, né? Aí ele, né, arregalou os olhos. Eu falei, cara, você sabe que você nunca viu esse roteiro, não é verdade? Ele, não, porque eu falei, cara, não tenta, né? Não, não, ó, não se envolve na mentira, entendeu? Aí eu falei, pô, e aí? Ah, não, porque eu vi o gerente fazendo, eu vi o gerente treinando ele. Eu falei, você viu? Você tem certeza disso? E o roteiro? Não, mas ele fez do jeito dele. Opa! Olha novamente aí o jeitinho, ou seja, eu não faço certo, né? O certo é o certo. O certo é você, né, você, nesse caso, cumprir o roteiro que está estabelecido. E o roteiro foi feito para quê? Para que você entregue 100% das missões corretamente. Você não esqueça nada, que por mais que tenhamos boa memória, eu mesmo que criei o roteiro de treinamento, se você me perguntar nos 4 dias que estão estabelecidos ali, todos os itens, eu não sei te responder de cabeça, de memória. Eu criei, eu não sei falar de memória
todos os itens, sei lá, em 4 dias deve ter ali estabelecido uns 60 e tantos itens. Eu não sei os 60 e tantos itens de memória. Vai faltar alguma coisa. E se faltar alguma coisa, eu não vou entregar o certo. Eu vou entregar do jeitinho. Se eu não vou entregar o certo com o roteiro, tudo que eu fizer fora daquilo ali é um jeitinho. É o jeitinho de não entregar o certo. Entendeu? Então, nesse caso aqui que eu estou relatando para vocês, tem jeitinho de tudo quanto é lado, né? O gerente deu um jeitinho para tirar uma folga num dia que não tinha que tirar folga, porque era um dia de fluxo diferenciado, aonde a venda dele seria diferente de 85, 90% dos dias do mês, certo? É como se, né, você tivesse ali um jogo que era uma final de campeonato, uma final ou uma semifinal, que tem uma importância muito maior do que um jogo de início de campeonato, né? Estamos agora numa época de campeonatos estaduais, muito jogo pequeno, e agora é jogo da final, né? No dia do jogo da final, o time tem que estar super completo, entendeu? Então, não tem como a pessoa fazer desse jeitinho que ela fez. Ela se ausentou num dia de extrema importância para ela, não fez o certo. Outra, tinha um vendedor novo estreando, estreando. O jeito certo de um gerente se comportar num dia de estreia de um vendedor novo é estando presente. E estando presente muito perto desse novo vendedor. Por quê? Cara, conta comigo. Agora a gente vai começar a botar em prática tudo aquilo que nós, né, estivemos treinando nesses últimos 4, 5, 6 dias, seja lá quantos dias fossem, certo? Então, conta comigo, estou contigo. E aí esse novo vendedor olha para o lado, cadê o gerente dele? Não está presente. Ah, mas tinha um subgerente. Ah, mas tinha outros vendedores. Sim, mas meu Deus, era o gerente, era o cara responsável pelo treinamento dele. O certo é esse. Não é ele falar o seguinte, fulano, meu subgerente, eu vou tirar folga amanhã e amanhã o Joãozinho está estreando. É o primeiro dia de vendas dele. Dá cobertura para minha folga, tá bom? Ah, ele deu um jeito, ele deu um jeitinho, porque esse não é o certo, entendeu? Pô, mas ele deixou o subgerente com a incumbência de dar cobertura na ausência dele. Não é o certo. Ele deu um jeitinho para remendar uma besteira que ele fez, né? Que ele estava ali fazendo, certo? Além disso, além disso, ele veio dando jeitinho durante os 4, 5, 6 dias de treinamento desse novo vendedor. Porque ao invés do novo vendedor passar pelo processo correto, onde ele tem ali um roteiro e cada dia ele assina todas as missões aonde ele foi treinado, e no final do dia de treinamento ele tem que ter uma orientação e um feedback do gerente a respeito ali dos pontos, né, de relacionamento com a equipe, iniciativa, disciplina. Ele precisa ter esse feedback no final do dia e ele não teve nada disso, entendeu? Então, o certo não foi feito, mais uma vez. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho ali um novo vendedor começando a trabalhar e ele, desde antes do início do trabalho dele efetivo com venda, ele vem sendo o quê? Educado, doutrinado de forma errada. Qual é a mensagem que eu estou passando para essa pessoa? Que, olha, aqui a gente não faz o certo, aqui a gente vai dando um jeitinho. Então, eu dou um jeitinho para te treinar, eu dou um jeitinho para você começar a vender, eu dou um jeitinho para o meu subgerente participar desse circo também. Eu dou um jeitinho para te ensinar a vender, né? Eu também dou um jeitinho para participar contigo do seu primeiro dia de vendas e dos seus primeiros atendimentos. Bom, então
a gente precisa refletir sobre qual tipo de gerente, líder, gestor que nós queremos ser no futuro. E, gente, as coisas não mudam num estalar de dedos ou num piscar de olhos, ou sei lá, né, o cara acha que ele tem a varinha do Harry Potter que num passe de mágica ele vai desfazer toda aquela cultura de jeitinho que ele vem tendo, que ele vem apresentando. Não é assim, entendeu? Então, é fazer o certo desde o início. E quando se deparar com alguma situação mais difícil, desafiadora, etc., continuar fazendo certo. E não procurar jeitinhos de resolver algo que você ainda não está conseguindo resolver. Repito, que você ainda não está conseguindo resolver. Mas vai resolver. De que forma? Fazendo certo. E não dando um jeitinho. Entenderam? No nosso primeiro treinamento, eu falei bastante a respeito da verdade, né? O nosso primeiro treinamento é a overdose de verdade, a overdose de honestidade. Por que aquela é a primeira aula? Porque sem ela não existe fazer o resto com excelência e tendo sucesso. Então, nós temos que praticar a verdade e a honestidade sempre. Aquela aula tem que acompanhar todo o nosso treinamento e todo o nosso trabalho em si. Então, se eu sei que o certo, que o verdadeiro e que o honesto com esse novo vendedor é que eu aplique o processo certo, treinamento de 4 dias, eu passo as missões, eu acompanho a pessoa, eu oriento a pessoa. Se eu vi que eu treinei o cara em alguma coisa e ele ainda não aprendeu, eu tenho que continuar treinando naquele ponto até ele aprender, e aí eu passo para o próximo nível, certo? Esse é o certo. E aí a gente não pode se acostumar a fazer a coisa pela metade, ou fazer a coisa 80% e achar que é o certo. Não é. Eu sempre vou falar sobre esse exemplo. Se você entregar 80% do teu trabalho, você aceita receber 80% do seu salário? Eu combinei contigo um salário X. Se eu te pagar 80% do salário X que eu combinei, você aceita? Pô, 100% das pessoas dizem não, eu quero o combinado. O combinado foi 100% do salário. E tá certo. Mesmo que alguém me entregue 80%, eu tenho que fazer o certo. Apesar da pessoa não me entregar tudo que ela disse que ia fazer, eu tenho que fazer o certo. Toma aqui, cara, ó, 100% do salário prometido, 100% do salário combinado. Porém, a nossa relação está injusta. Por quê? Eu te entrego 100% e você me entrega 80%. Isso não é justo. Precisamos, né, recolocar a nossa relação no ponto de excelência, naquilo que a gente combinou desde quando tivemos a nossa primeira conversa. Nossa primeira conversa antes mesmo de você trabalhar na loja, antes mesmo de você começar a trabalhar. No treinamento gerencial, isso é a entrevista de contratação ou entrevista admissional. Entenderam? Então, é 100% certo. Não é 50%, não é 80%, chega 95%. É entregar 100% certo. Beleza? Então, vamos pensar a respeito disso. Para quê? Para que hoje ainda não são gerentes, são subgerentes, são vendedores responsáveis, tem gente que ainda é vendedor. E maravilha! Se começarmos a aprender a fazer o certo desde agora, quando houver a oportunidade de você subir para a gerência, você já vai estar em quinta marcha. Você não vai, agora que eu subi de gerente, né? Estou em ponto morto, vou começar a passar as marchas para acelerar minha gerência. Não, é para começar agora. Para quando você for promovido, você dar continuidade a muita coisa que você já vem fazendo e, obviamente, se colocar aí para aprender o algo a mais para você ser um gerente de excelência,
que é para isso que a gente acorda cedo sempre que tem esse treinamento, né? Ou seja, eu preciso aprender a fazer a coisa certa, tá? E entregar o certo sempre, beleza? Bom, gente, eu vou agora aqui passar os nossos slides, e tem um vídeo também, mas vocês vão fazer um pequeno trabalho, uma pequena reflexão, e vamos dar seguimento aqui ao nosso encontro 5. Deixa eu, então, compartilhar a tela com vocês. Só um minuto aqui. Vamos lá, que está carregando. Pronto. Então, né, estamos falando sobre o jeitinho, e eu apresentei esse caso aqui para vocês. Opa. Então, gente, gerentes, líderes, grandes gestores, fazer o certo, beleza? Fazer o certo. Essa tem que ser a missão de vocês todo dia. Como eu falei, no início do treinamento, fazer o certo é algo que tem que nos acompanhar na nossa vida, não é na nossa vida profissional, é na nossa vida geral. Aquilo que está combinado tem que ser feito, certo? Então, é fazer o certo e não fazer o cômodo, né, o que vai nos dar menos trabalho. Muitas vezes, a gente tem que optar por aquilo que vai nos dar mais trabalho. Sim, porque é o certo. Beleza? Então, é fazer sempre o certo e não fazer o cômodo. Vou repetir aqui uma frase que eu já falei do Bernardinho: aos melhores, o desconforto. Se queremos estar no grupo dos melhores, nós precisamos desse desconforto, certo? O desconforto faz com que a gente não se acomode, beleza? Então, o certo, muitas vezes, vai nos tirar da nossa zona de conforto, beleza? E olha que interessante aqui, ó. Não pise na grama. Aí o cara vai com a mão, né? Ah, não, eu não pisei. Pisar é com o pé. Eu fui com a mão, então não pisei na grama. Então, gente, o jeitinho, né, nada mais é do que você fazer um malabarismo com as palavras para você tentar explicar que o errado agora é certo, que você não fez tão errado assim, né? O jeitinho, né, muitas vezes é um malabarismo com as palavras para você tentar justificar o errado, tentando dizer que o errado não é tão errado assim, que o errado, na verdade, é o certo. E não tem isso. O certo é o certo. Se está meio certo, é porque está errado. Aí fizeram um malabarismo com as palavras de dizer que estava meio certo, ou não, cara, está mais ou menos certo. Não existe mais ou menos certo. Mais ou menos certo é uma forma, digamos, até covarde, da pessoa não admitir que está errada, certo? Então, o certo é o certo sempre, beleza? Bom, eu vou passar agora aqui o vídeo do Cortella, e eu queria pedir para vocês que vocês que estão aí com caderno e com caneta, é um vídeo curto, tá? Mas anotem os pontos principais, tá? Pensem nesses pontos principais. O que se aplica na sua vida pessoal e profissional, beleza? E no que você está disposto a fazer de novo a respeito disso, certo? Vou querer ouvir 3 pessoas, tá? Léo Jucá vai ser uma dessas pessoas, Laiane vai ser outra pessoa, a segunda pessoa, e Rodrigo, da World Tennis Norte, vai ser a terceira pessoa. Eu estou vendo o Léo,
Estou vendo a Laiane. Rodrigo, você está presente aí? Rodrigo, presente. Beleza, Rodrigo. Show de bola. Então, ó, Rodrigo, eu não sei se o teu som tá funcionando. Depois dá uma. Ah, tá, beleza, tá funcionando, sim. Bom, então vocês três vão falar e estará aberto também, a palavra vai estar aberta para outras pessoas que quiserem falar. Quem quiser falar, levanta a mãozinha virtual que eu vou dar a palavra, tá? Léo, Jucá, Laiane e Rodrigo, com certeza. Quem mais quiser, só levantar a mãozinha virtual, beleza? Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu compartilhar agora aqui. E lá vamos nós. Pronto. Agora sim. Deixa eu só carregar aqui. Prontinho. Vamos ao vídeo. Sempre tem alguém que diz, mas não dá para dar um jeitinho. E aí é perigoso, porque para pegar o Brasil de agora, vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros: nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética. Estava cheio, como hoje. Ao terminá-la, uma senhora se aproximou de mim e disse assim: o senhor não trouxe livros para vender? Eu disse: olha, eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro, porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê-lo. Ela disse: ah, mas não precisa de nota, não. Eu falei: e o ticket do cartão? Ah, também não. Eu falei: a senhora estava na minha palestra? Ela falou: estava. Falei: então, um de nós dois está no lugar errado. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas boas dos novos tempos, e que é preciso a gente superar, inovar e transformar, é uma lógica muito perigosa, que é cada um por si, Deus por todos. Nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, da ideia de que é um por todos e todos por um. Afinal, eu repito sempre, como disse um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso precisa cautela. E eu estou dizendo isso nesse polo porque superar não é só aquele que está dentro de nós, mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva. Daí que alguns livros, eles tratam também dessa temática. E o mais interessante é que o livro Não Nascemos Prontos, aliás, ele é apoiado numa ideia estranha, contra essa ideia. Tem uma ideia estranha que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2018, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2018 eu sou um novo Cortella, não sou inédito. Muito do que eu sou eu trouxe da minha história, mas eu não sou mais o mesmo. Isso significa que na minha história eu tenho raízes, não tenho âncoras. Cuidado, há uma diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. Há pessoas que no passado têm âncoras e ficam o tempo todo dizendo: ah, no meu tempo, ah, aqui não é mais assim.
É que nem colega meu da área de educação, professor ou professora, que diz uma frase estranhíssima, que é: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Se sabe que não são os mesmos, como é que faz do mesmo jeito? O país não é mais o mesmo. Claro que não é. Às vezes você fica parado e se torna atual. Por exemplo, eu uso barba sem tirar há 40 anos. Agora eu estou na moda. Faz 40 anos que eu não tiro a barba. E eu fiquei sentadinho no meu canto de barba. Hoje, o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também. Olha que coisa, eu não me mexi. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Quem vai começar, eu acho que tem que ser as damas, né, Laiane? Então você começa. Depois vai o Léo e depois... Cadê o meu amigo aqui? Cadê o meu amigo aqui que sumiu? Eu não estou mais vendo ele aqui. Rodrigo, agora estou vendo aqui, pronto. Vamos lá, Laiane, começa você então. Então, Augusto, com relação ao que se aplica na minha vida, eu posso falar quando eu era mais nova, né? Quando eu era um pouco mais... Hoje em dia eu estou com 24, vou fazer 25 em setembro, mas assim, um pouco antes dos meus 18, que foi quando eu tive um choque de realidade, que minha mãe saiu de casa, eu tive que me virar sozinha, um pouco antes eu era meio inconsequente, né? Então eu tinha muito esse negócio de dar um jeitinho. Um pouco depois dos 18 eu até tentei dar um jeitinho, mas depois eu fui vendo que não dava para dar um jeitinho, por quê? Como ele disse aí, nenhum incêndio começa grande, né? Então, as maiores, e aí a gente vê que o jeitinho ele não deu em nada, ele só piorou as coisas, né? Mas é isso, eu não sei muito o que falar, porque foi um vídeo muito curto. Aí, até quando ele acabou, eu fiquei, ué, já acabou? Mas foi basicamente isso. Você quer me fazer alguma pergunta para eu ver se eu... Não, eu quero, na verdade, te dizer um negócio que, como você mesma falou, né? De uma forma bem, como é que eu vou... espontânea, né? Quando que virou a chave na sua cabeça? No momento de desconforto, quando a sua mãe Sim, saiu de sim. casa e você teve que se virar sozinha. Olha que coisa interessante, né? Talvez você não tenha nem pensado para falar isso, mas, gente, os momentos de desconforto, ou você toma a atitude de, cara, eu tenho que fazer o certo, não dá mais para ficar brincando e eu tenho que fazer o certo daqui para frente, ou você senta no canto e chora. Mas mesmo que você sente no canto e chore, provavelmente vai ter um momento que você vai cair na real, falar, cara, não adianta nada eu ficar sentado aqui no canto e chorando. Eu tenho que dar meu jeito. E dar o jeito fazendo o certo. Ou eu vou dar um jeito, ou eu vou dar um jeitinho. Então é aprender o certo e cada vez mais praticar o certo. E é isso aí mesmo, né? Eu sempre digo, e gostaria de ressaltar isso aqui com vocês. Todos que estão aqui são muito jovens, né? Muito jovens. Você mesmo falou, pô, vou fazer 25 anos, muito jovem. Tem gente aqui com 19, certo? Tem ainda uma vida inteira pela frente. Né? Falo para vocês sem medo de errar. Todos aqui ainda vão trabalhar pelo menos 30 anos. Então, Augusto, Oi, perdão. pode falar. Eu me referi mais a isso porque, tipo assim, conforme o tempo muda e a gente, a idade vai passando, a cabeça vai mudando, né? Que foi o que ele falou aí também. Foi mais nessa intenção, entendeu? Porque Não, eu e sei olha, que eu acredito que até com 80 anos eu nunca vou saber o suficiente da vida. Sempre vai ter claro, alguma coisa para eu saber a mais. Então eu sei que claro. eu não tô 100% ainda. Claro, não, então, e a gente, o dia que a gente partir dessa para outra, né? A gente não vai aprender, a gente não vai ter sabido tudo, mas obviamente, e isso que eu quero ressaltar com vocês é o seguinte: não entrem num discurso
que a gente, né, que eu, que sou mais velho, e todos vocês, vêm ouvindo de pessoas da minha idade e até um pouco mais novas do que eu. Tenho 52, eu ouço isso de gente de 30. Ah, porque essa geração não quer nada. Ah, porque na minha época era diferente. Ah, que isso, ah, que aquilo. Gente, as gerações são diferentes. Existem, inclusive, estudos a respeito das gerações. Os boomers, né, da época da Segunda Guerra Mundial, e tem a geração X, eu faço parte da geração X, a Y, os millennials, etc. Existem comportamentos. E o grande líder, ele tem que adaptar-se à nova geração. Ah, eu vou adaptar os meus princípios e valores? Não. Mas você muitas vezes tem que adaptar os seus comportamentos, certo? Algumas coisas que eram legais de se falar 30 anos atrás, tem algumas que não são legais de se falar hoje, né? Alguns tipos de brincadeira, enfim, algumas coisas que foram sucesso no passado, hoje não são mais. E se você não se reciclar e se adaptar, você fica para trás. Eu tenho 52 anos, né? Se eu fosse hoje exatamente o que eu era há 29 anos atrás, quando eu dei o meu primeiro treinamento, muito certeza que eu não estaria aqui hoje. Por quê? Porque você tem que melhorar, você tem que modular a sua comunicação, às vezes até uma didática para fazer alguma coisa, a forma de ensinar e assim por diante. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: não existe essa história de falar, ah, não, porque essa geração isso, essa geração aquilo, inclusive porque praticamente todos vocês fazem parte dessa geração que muita gente da minha idade critica, né? E não tem que criticar. Por quê? Nós hoje não temos um problema exatamente com a geração dos liderados, nós temos um problema com a geração dos líderes, que não se adaptam, que só querem apontar dedos, que querem criticar e não entendem o seguinte: será que a falta de maturidade dessa pessoa que trabalha contigo, que tem 19, 20, 21 anos, não é em algo parecido com algo que você tinha também de imaturidade quando você, que hoje tem 40, 50 ou 30, tinha quando tinha 19 ou 20? Eu não vou contar aqui as minhas imaturidades quando eu era vendedor ou subgerente com 19 e nem quando eu era gerente com 20, 21. Mas certamente eu tive, entendeu? Então tem que ter o quê? Fazer o certo, ter paciência, que é uma qualidade humana dos grandes líderes, ter paciência, né? Então, às vezes, a pessoa está mostrando ali alguma imaturidade, etc. Calma, né? Primeiro, calma você, e aí você vai explicar para a pessoa o certo. Às vezes a pessoa tem lá 19, 20 e está dando um jeitinho. Ao invés de você falar, caraca, que porra é essa? Por que está fazendo desse jeito? Esse jeito não é o certo, não sei o quê. Você fala, fulano, chega aqui. Vamos lá, vem aqui comigo. Olha, isso, vamos de novo nas perguntas. Isso que você fez agora é o que a gente combinou? Não, mais calma, não precisa se justificar. Só me responde. Isso que você está fazendo agora é o que a gente combinou? Sim ou não? Ah, não. Não, mas não, esquece o mais. Vamos continuar. Isso daqui, se você continuar fazendo desse jeito, vai te trazer o melhor resultado possível? Sim ou não? Ah, mas não, só me responde. Sim ou não? Se você fizer isso aqui, você não está deixando isso aqui de lado? Tô. Isso daqui não vai acabar te prejudicando? Vai. Então você tem que desenvolver, né, uma conversa e uma linha de raciocínio para a pessoa entender. Agora, não é você apontando o dedo e tentando enfiar a coisa goela abaixo da pessoa que a pessoa vai entender. Então, tem que saber conversar. Então, a didática hoje da conversa é muito mais forte e muito mais importante do que já foi, por exemplo, na minha época. Entendeu? Eu tive um maravilhoso pai e ele não explicava o porquê que ele estava tendo determinadas atitudes comigo, certo? E eu muitas vezes ficava chateado com ele, para não dizer revoltado, né? Talvez se ele me explicasse, eu entendesse melhor. Teve coisas que eu só entendi 5, 10 anos depois.
mas também porque eu quis entender. Mas, poxa, será que não seria melhor me explicar naquele momento para eu ter já entendido naquele momento? Pouparia um desgaste desnecessário. Mas ele fez o certo comigo. Eu é que não tinha maturidade para entender. Então, quando eu sei que eu tenho gente que trabalha comigo hoje que não tem maturidade para entender algumas coisas, por que não tem maturidade? É porque é burro? Não. É porque ainda não viveu o suficiente para interagir com aquela situação. E isso é normal. Isso faz parte. Pô, ninguém com 19 anos vai conseguir interagir com tudo que eu interagi com 50. Meu Deus, é impossível. Então tem que ter o quê? Paciência. Às vezes você tem 19 e está treinando uma pessoa que tem 21, mais velha que você, mas ela não teve ainda tempo para participar de algumas coisas de loja e você sabe mais do que ela. Então, pô, o cara é mais velho do que eu e eu tenho que ficar explicando as coisas para ele? Sim, porque ele sabe menos que você. Ou porque ele, apesar de você já ter explicado para ele 2, 3 vezes, ele ainda não entendeu a essência. Ele sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes ele não entendeu por que ele tem que fazer aquilo ali. E você tem que explicar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª vez. Porque isso faz parte o quê? Do seu trabalho. Porque se você explicar 9 vezes e ele não aprender e você passar adiante, você não fez o certo, você deu um jeitinho. Caraca, Augusto, como assim? Eu expliquei 9 vezes e eu dei o jeitinho? Sim, porque o certo é você ensinar até ele aprender. Como você ensinou e ele ainda não aprendeu e você já está passando por uma próxima etapa, você só deu um jeitinho, você não fez o certo. Entendeu?